E aí, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Na aula de arte de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa história da arte, né? E aí, aula passada, a gente já viu Idade Média, né? E como sequência dessa Idade Média, nós temos a Idade Moderna. Que o que é que vai fazer? Qual vai ser a diferença de uma para outra, né? Já que a gente fala de arte. Vai ser os acontecimentos que estão surgindo na sociedade. Então, todo o acontecimento artístico, ele é caracterizado por um movimento social. A sociedade, ela se organiza de uma forma por exemplo, o que ela descobre, o que ela maneja, o que ela pensa, ela vai atribuindo à arte. Como a gente lembra, a arte, ela é uma expressão, ela é uma manifestação, uma linguagem, né? Então a gente tem aí características que vão estar acontecendo na sociedade. E nesse momento da transição da arte da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter como característica o Renascimento, que vai ser um movimento, tanto artístico, né, dentro da literatura, dentro da, da pintura, dentro da ciência. Porque aí o que começa a acontecer? A ciência ela começa a ganhar voz, a ganhar vez, a ter um respaldo social muito grande. Então, no Renascimento, a religião ela começa a ser inferiorizada aos movimentos do humanismo. Por quê? Porque aí a sociedade vai começar a ver o ser humano como um centro maior do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque começaram descobrimentos sobre a astronomia, de que, por exemplo, o Sol não girava em torno da Terra, mas sim a Terra em torno do Sol. O Sol não é a estrela do centro do universo, né? Ela não está nem no centro de nada, só dentro do sistema planetário. Então, existe dentro do sistema planetário, existem outros planetas, né? Não só o nosso. E o Sol está inserido numa galáxia. Então, tipo, tem toda uma dimensão que o ser humano vai perceber que aquilo ali, ele não está no centro disso. Ele é apenas mais uma coisa dentro de todo o universo. Então a ciência ela começa a ganhar respaldo porque ela começa a criar teorias que chegam mais perto de uma comprovação dessas teorias do que da religião. E aí o ser humano ele cresce. Então o Renascimento é um movimento artístico que vai trazer a imagem do ser humano para dentro do movimento, né? Então o foco do Renascimento vão ser, né, o, o humano, o corpo humano, a imagem humana, uma criação que vai ser levada a uma natureza humana também, certo? Então, existe essa expansão continental, né? O ser humano vai conseguir meio que mapear todo o globo terrestre, por exemplo, com os países europeus descobrindo que existem também a América, descobrindo que aqui já tinha povos que moravam aqui, os indígenas, né? E aí vai começando a ter essa consciência de um todo, de um planeta que ele está coberto de várias coisas que você não sabia antes, né? Um planeta que é altamente rico em biodiversidade. E aí o, o, a gente começa a ter meios de divulgação de conhecimento mais fáceis. Então nasce a imprensa, que é, por exemplo, são esses meios de divulgação, editoras de livro, a comunicação ela começa a ser mais fácil de ser feita. Então, a cultura ela começa a ser propagada de uma forma, né, em toda a Terra. Então, a cultura, isso já é o início da globalização, né? Por exemplo, o que eu começo a pensar aqui, eu começo começo a chegar no mundo de uma forma mais rápida, né? Não precisa, tipo, viajar no mar, né? Uma caravela atravessar. As coisas vão começando a ser mais fáceis de serem divulgadas,
né, mais fluidos, né? E a gente começa a ver que essa cultura que está sendo disseminada no mundo inteiro, ela tem uma influência greco-romana, né, da Idade Antiga, né, na anterior a essa, Idade Média, na verdade, e a gente tem tanto esse endeusamento do corpo, né, humano que vem deles, quanto também uma questão da natureza. Então a gente tem pinturas que retratam o ser humano como uma coisa muito ligada à natureza. Eu vou botar aqui uma pintura de Vênus, que retrata exatamente isso. Uma, uma figura humana no centro uma pintura humana no centro de um contexto, né, totalmente natural. Olhem, por exemplo, eu tenho aspectos da natureza, né, como tem um rio, tem uma concha, ela sai de uma concha, ela é uma criação como se fosse da natureza, né, e aí ela está no centro dessa obra. E existe ainda uma influência religiosa, mas existe também um endeusamento desse ser humano, né? A divindade ela pode estar mais perto do ser humano do que antes nunca. E aí a gente tem dois movimentos que já tinham respaldo um pouco na Idade Média, né? Que é o romantismo. E o romantismo ele vai trazer uma questão do individual do artista, uma coisa subjetiva, do consciente do artista. E aí, para contrapor a esse movimento, vai ter o neoclassicismo, que vai trazer uma moral política para essa arte. Então, vão ter embates que vai ser do sentimental contra o lógico, entendeu? Uma questão também de religião e ciência, de fé e verdade, de comprovação, né? O que é a verdade? E aí as coisas vão sendo muito questionadas. E com esse contexto, a gente vai entrando na idade contemporânea, né? Que é onde a gente está hoje, por exemplo, com muita influência do que foi a idade moderna. Então, muitos teóricos, muitos pensadores, muitos filósofos vão dizer que a gente ainda não saiu da idade moderna, né? Muitos sociólogos vão dizer que a gente não está saindo da idade moderna. A gente está num período de transição, mas a pós-modernidade ela ainda não chegou. Então, é um momento muito conflituoso. E aí isso vai ter um respaldo com a Revolução Industrial, com uma mudança de paradigma totalmente novo, que não existia antes, né? De um surgimento de técnicas diferentes de produzir coisas. Por exemplo, o surgimento de um automóvel, de um celular, marca uma civilização, como a gente sabe que, como é, né? Esse aparelhozinho aqui a gente usa para tudo. Então, tudo vai mudar na questão social. E aí, no final do século XIX para o início do século XX, né? Por exemplo, na virada de 1800 para 1900, a gente tem uma mudança completamente diferente, onde o capitalismo ele já está instaurado, então a questão econômica é muito forte na nossa vida, né? E os governos absolutistas eles caem e vai ter uma grande manifestação do povo nas decisões políticas, né? A democracia ela está começando a querer aparecer no cenário social, né? Então vão surgindo várias correntes totalmente diferentes, completamente diferentes, artísticas que vão ter manifestações únicas. E aí, por exemplo, essas manifestações a gente não consegue definir exatamente como a gente conseguia nas unidades anteriores, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? É tudo muito rápido. Então a gente não consegue ter uma dimensão, uma sistematização das coisas muito facilmente. Elas são mais rebuscadas. Existe um individualismo muito forte de artistas diferentes expor sua arte de uma forma muito individual, certo? Então, por exemplo, a idade contemporânea a gente não consegue estudar em uma aula.
né? É uma idade muito extensa, porque ainda está acontecendo. A gente está aqui fazendo isso. Então, por exemplo, quando vocês mandam desenhos para mim, que vocês fazem, poemas, uma arte gráfica, né? Isso é a manifestação artística de vocês. Então vocês estão contribuindo para essa idade agora, entendeu? Quando for numa época diferente, eles vão falar desse tipo de arte que vocês estão fazendo, porque vocês estão inseridos nessa arte, nesse contexto. Entendeu como é importante vocês se expressarem? Então, a gente tem vários estilos artísticos diferentes, e aí a gente vai conseguir pensar um pouco melhor eles na próxima aula, certo? E a aula de hoje acho que vai ficar por aqui mesmo. E qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, se vocês quiserem mandar a arte de vocês para mim, podem mandar. Eu gosto muito quando vocês mandam, é sinal de que vocês estão entendendo a aula, que é uma manifestação de vocês, certo? Tenham essa disciplina como um momento de vocês mostrarem o que vocês pensam, certo? Não sair dos limites que outros lugares se põem, ok? Então, até a próxima semana, pessoal. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp. Tchau.